Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos para a continuação do nosso módulo de Gestão da Qualidade e Padronização. Vamos hoje trabalhar o conhecimento e a continuação da norma ISO 9001, que nós vimos na aula anterior, seção 4, seção 5 e 6. Hoje vamos trabalhar seção 7 e seção 8. A seção 7 vai trazer o planejamento, processos relacionados a clientes, projeto e desenvolvimento, aquisição, produção e fornecimento do serviço, identificação e rastreabilidade, propriedade do cliente, preservação do produto e controle de dispositivo de medição e monitoramento. Antes de começar, a gente vai trabalhar a questão do planejamento. E aí eu gostaria de chamar logo, para a gente começar, o nosso primeiro vídeo, para a gente ver a questão do planejamento para a realização do produto. Vamos lá, doutor? Ok. Será que quando o chefe não está, essa é a forma da gente trabalhar na organização? Será que essa organização está aí com o planejamento e esse é o produto que eles vão realizar na organização? Então, começando a seção 7 da nossa norma ISO 9001, a gente vai falar de planejar. Planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do produto. E esse planejamento ele deve ser consistente com os requisitos de outros processos do sistema de gestão da qualidade. Bom, a gente viu lá no início desse curso, no módulo da semana passada, a importância que a norma dá para a questão de processos e a aplicação do PDCA. Planejamento, treinamento, capacitação, controle e ação. Então, a aplicação do PDCA. A norma pede que a organização trabalhe todos os processos. E a norma pede também que a organização defina a interação entre os processos. Então, você tem lá todos aqueles processos relacionados a clientes e você tem aqueles processos que a organização, a empresa, vai buscar em fornecedores. E aí a organização vai trabalhar o que ela vai buscar em fornecedores para realizar o agregar valor aos seus, com os seus processos, aqueles insumos que ela vai buscar em fornecedores, para entregar ao seu cliente o seu produto final ou o seu serviço. Então, ela deve planejar e esse planejamento deve ser consistente com todos os processos do sistema de gestão da qualidade da organização. Determinar os requisitos relacionados ao produto. Então, a organização ela deve determinar os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos e atividades para entrega e para atividades e requisitos de pós-entrega. Bom, o que é isso? Então, o cliente estabelece o que ele quer da organização, ele especifica um prazo para a organização entregar e a organização vai atender esses requisitos especificados contratualmente. E, hoje, além do código do consumidor definir um prazo mínimo de garantia ou de pós-entrega, a organização pode estabelecer até um prazo muito maior do que exige a legislação. Hoje você compra carros, alguns modelos, algumas marcas, aí com 5 anos de garantia. Hoje você compra alguns eletrodomésticos, como televisão, também com 5 anos, até mais anos de garantia. Então, a organização vai definir esses requisitos que ela
negociou, que ela acertou com o seu cliente, inclusive esses requisitos de garantia, ou seja, após entrega. Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido. Bom, o que é que seria um requisito não declarado pelo cliente? Um requisito não declarado, um dos mais comuns, seria a questão da cortesia no atendimento. Por exemplo, você não coloca em nenhum contrato essa questão. O meu vendedor, a minha recepção, o meu setor de atendimento ao cliente vai atender o cliente com cortesia. Então isso normalmente é um requisito não declarado contratualmente, mas que a organização identifica isso como importante e ela identifica esse requisito não declarado e ela define que vai atender esse requisito. Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto, ou seja, todas aquelas legislações que a organização tem que atender. É obrigatório atender. E aí a organização vai identificar essas legislações, essas regulamentações e vai, se for uma lei, ela vai buscar onde é que ela usa, que ela traz essa lei para dentro da organização, seja pela internet, seja comprando o manual, o formulário que traz essa lei, e ela vai cumprir as legislações. Vocês lembram que a gente falou na semana passada da importância de atender às legislações. E, novamente, a norma aponta essa questão. Atender requisitos estatutários e regulamentares necessários ao produto, necessários para executar a atividade da organização. E qualquer requisito adicional determinado pela organização. Um exemplo disso poderia ser, você tem uma legislação que determina que aquele produto tem, no mínimo, 1 ano de garantia. E a organização define que ela vai dar 2 ou 3 anos de garantia. Então, é um requisito adicional que a organização estabeleceu e ela vai cumprir esse requisito adicional estabelecido. Atividades pós-entrega incluem, por exemplo, ações de garantia, obrigações contratuais, como serviços de manutenção, serviços complementares como reciclagem e destinação final. E aqui, a norma ISO 9001, que traz o sistema de qualidade, faz uma ligação com a norma de gestão ambiental e trata da destinação quando de produtos que precisam ou que se destinam, que podem ser reciclados. Que quem cuida basicamente de reciclagem, quem cuida basicamente de preservação do meio ambiente, é a norma de gestão ambiental com base na ISO 14001, que cuida de gestão ambiental. Mas aqui ela faz uma ligação dessa norma falando de reciclagem e destinação final. Por exemplo, alguns eletrodomésticos que utilizam bateria. Hoje a organização precisa prover a infraestrutura para recuperar baterias. Pallets que tem que retornar, pallets que vão com carga para seus clientes, e aí a organização disponibiliza uma infraestrutura para recolher. Enfim, toda essa parte aqui de produtos que tem que é aplicável à reciclagem, a norma está definindo que a organização vai definir essa infraestrutura para dar uma destinação final, inclusive recolher. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto. Então, aqui a norma diz que esta análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir um compromisso de fornecer um produto para o cliente. Por exemplo, antes de apresentar proposta, aceitar contratos ou pedidos, aceitar alterações em contratos ou pedidos.